Ministro, boa tarde, muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde. Eu queria começar falando um pouquinho sobre Brasil e Estados Unidos. O presidente Lula escolheu o senhor, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Mauro Vieira como os negociadores do Brasil nesse processo de reaproximação entre os dois países, que foi retomado agora recentemente. Queria saber se já tem uma data marcada para vocês conversarem e qual é a expectativa do senhor em relação à questão das tarifas e da Lei Magnitsky. Olha, a volta do presidente de uma viagem muito bem sucedida, né, para a Ásia, ela coincidiu com o início da COP. Então nós estamos nesse momento um pouco envolvidos em recepcionar as delegações de mais de 150 países que estão indo para a COP. Eu mesmo aqui fiquei em São Paulo esses dias e devo ir para Belém encontrar o presidente quinta e sexta. Então, assim que ele chegou, eu conversei com o presidente que nós tentaríamos uma agenda depois da COP. Porque antes da COP, nós estamos sendo procurados aqui, tanto Mauro quanto eu, o próprio Alckmin, né, nós estamos sendo procurados no Brasil, em virtude da visita que estamos recebendo. Mas eu acredito que, na sequência, nós devemos nos dirigir, não sei se vai ser uma reunião virtual ou presencial, mas quem ficou encarregado de marcar foi o chanceler Mauro Vieira. Então, nós, assim que tivermos a indicação da data, nós devemos ir. Eu acredito que, em relação ao resultado das conversas, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas o importante é que começou uma fase de informar o governo dos Estados Unidos sobre como é que o Brasil funciona, né? Porque as sanções de caráter político não fazem o menor sentido. Eu penso que o governo americano já tem noção disso. Mas quando você entra num Arapuca, como aconteceu, estão pagando café caro, carne cara, tudo caro lá, você às vezes tem que construir a saída. E essa construção, às vezes, do ponto de vista simbólico, exige um certo tempo, né? Mas, assim, nós estamos, evidentemente, contrariados com a decisão que eles tomaram lá atrás, não porque afete a economia brasileira do ponto de vista macroeconômico, mas do ponto de vista da empresa que exporta, é uma injustiça muito grande, né? Então, esses empresários, os trabalhadores dessas empresas, ainda que, repito, não tenham um impacto macroeconômico, estão sofrendo as consequências de uma decisão injusta contra o Brasil. E estão prejudicando famílias brasileiras que não deviam estar passando por nenhum tipo de aperto, né? O importante também é que o Plano Brasil Soberano está em pleno vapor. Então não vai faltar apoio para as empresas da parte do BNDES para suportá-las enquanto elas estão fazendo essa travessia até que nós possamos chegar a uma definição. Mas eu estou otimista de que isso vai acontecer num prazo curto. O senhor vê possibilidade de retirada da Magnitsky, por exemplo, também, que é uma questão mais política? Eu penso que as duas coisas são políticas. Os 40% Sim. também é de natureza política, porque senão a América do Sul teriam outros países, e só o Brasil está nessa situação, em virtude dessa especificidade. Mas eu acredito que os 40 adicionais e a Magnitsky tem que ser o ponto de partida de qualquer diálogo, em virtude da, vamos dizer assim, improcedência, né, da decisão tomada, né? E, ministro, partindo um pouco para a agenda doméstica, a gente está numa semana do Copom. Sim. O Banco Central vai se reunir essa semana e as expectativas são de que a taxa de juros fique em 15%, que é o maior patamar em quase 20 anos. Sim. Só que desde a última reunião do Copom para cá, o que se viu foi alguma desaceleração econômica, a inflação convergindo, indo mais próxima da meta. Sim. E ainda assim, o mercado não só espera que o Banco Central mantenha, como ele está jogando para frente as apostas de queda de juros, de estimativa de quando o Banco Central vai começar a cortar. Qual é a visão que o senhor tem sobre isso? O que o senhor espera que o Banco Central faça? Qual que é a sua aposta? Olha, eu não faço segredo do meu posicionamento sobre isso, até porque, dando uma opinião, eu não ofendo ninguém, né? É uma opinião que
muitos banqueiros ligam, muitas assets são procuradas e procuram o BC para dar o seu diagnóstico, é natural que o ministro da Fazenda também possa fazê-lo respeitosamente e institucionalmente, né? Como eu tenho feito, né? No começo do ano, quando o juro estava chegando aqui, estava projetado para chegar em 15, as apostas do dólar, as apostas da inflação, eram completamente diferentes da de hoje. Ou seja, mudou muita coisa do começo do ano para cá. Tinha alguns analistas, está certo que os mais irresponsáveis, né? Mas chegaram a projetar o dólar a R$7, né? Gente que não tem muito compromisso com a verdade, tem compromisso com ganhar dinheiro, né? Mas projetavam um dólar a R$7, projetavam uma inflação em 5,5, 6. O que nós estamos vendo é a inflação já dentro da banda praticamente. Praticamente dentro da banda. Ninguém dizia isso no começo do ano. E o dólar era 5,40, 5,35 hoje, alguma coisa por aí. Quando chegou a 6,20 no começo do ano. E eu dizia, você há de se lembrar disso, eu dizia, isso não se sustenta, não tem fundamento para esse dólar. E na época, lá atrás, eu falava, eu hoje não pago 5,70, quanto mais 6,20. Isso vai convergir para os fundamentos. O que foi o que aconteceu? Então, do meu ponto de vista, nós estamos com uma taxa muito restritiva. Ele não precisava estar num patamar tão restritivo quanto nós estamos. Essa é uma opinião pessoal minha, que eu diria que é de muita gente hoje, né? Não é uma posição isolada. Mas, enfim, há quem pense diferente, eu respeito, mas eu considero uma taxa exageradamente restritiva. Nós podíamos já começar a pensar, sinalizar, vamos ver o comunicado, né? Porque às vezes o patamar do juro, né, pode se manter, mas às vezes o comunicado pode sinalizar. Vamos ver. Vamos aguardar aí os acontecimentos. Mas eu penso que nós estamos numa região muito restritiva. Nós estamos com uma taxa de 15 por uma inflação de 4,5, é uma dose pesada do remédio, né? O próprio Banco Central admite que a taxa está restritiva e fala sempre que a política monetária está funcionando. Ela está apertada e está funcionando, né? Sim, só que aponta... Mas, de novo, o remédio é dose, né? Exato. Então nós estamos discutindo dose, não estamos discutindo que ela tinha que estar num patamar restritivo. Eu entendo, mas assim, a dose do remédio é que nós estamos discutindo, né? O que é saudável para um país, né? Respeitosamente, poder discutir. Tem países mais desenvolvidos que o Brasil, onde o debate é agressivo, né? Do presidente com o presidente do Banco Central, do primeiro... Hoje já não é mais assim no Brasil. E aqui nós não estamos num debate, de nível. Mesmo quando era o Roberto Campos, da minha parte você nunca ouviu uma manifestação desrespeitosa. Eu falava, olha, não concordo, né, considero que possa ir para cá e para lá, mas enfim. Agora, um dos fatores que o próprio Banco Central aponta quando fala é a questão fiscal. É a desancoragem de expectativas provocada por uma política fiscal expansionista. As expectativas já estão... Primeiro que não é verdade isso. Olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, que vai levar 1 minuto para eu dizer, e você vai poder me cobrar. O presidente Lula vai entregar a menor inflação quadrianual da história do Brasil, em 4 anos. A menor taxa de desemprego em 4 anos da série histórica. O maior crescimento médio da economia desde 2010. O índice de Gini que aponta para menor desigualdade no país. O melhor resultado primário em 4 anos desde 2015. Você pega o governo Temer, o governo Bolsonaro e o nosso. O melhor resultado fiscal dos 3 mandatos. Então, assim, ou a gente começa a falar de dados, ou nós vamos ficar o que está dentro da meta. Eu estou falando assim de tudo somado, tudo considerado, que está dentro, que está fora, precatório, pai de meia, que põe tudo na conta, vai ser o melhor resultado primário na medição do Banco Central. Nós estamos com uma meta para o ano que vem de superávit na LDO. Eu estou tomando as providências para, pelo 4º ano consecutivo,
cumprir a meta estabelecida. Então não vejo, eu entendo assim que quem está perdendo dinheiro porque apostou contra o Brasil chega até a ofender o governo, né? Mas são pessoas irresponsáveis, algumas inclusive com mau caráter, porque falam coisas que não têm a menor procedência. Você vai jogar contra o teu país porque você errou na aposta? Não é assim que se faz. Então eu estou muito tranquilo em relação aos indicadores que nós estamos entregando, mas muito tranquilo. Fora tudo, porque não são só os números, são as reformas que foram feitas no crédito, no setor de seguro, a maior reforma tributária em regime democrático, a da renda agora que está sendo concluída, né, no Senado Federal, o plano de transformação ecológica, os projetos de economia digital, é muita coisa que foi entregue. E dentro disso tudo, os melhores números dos últimos 15, 20 anos. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco na questão do fiscal, o primário certamente melhor, mas a dívida maior. Por causa do juro. De novo, a gente está falando exatamente da mesma coisa. Se o juro não tivesse tão restritivo, nós não estaríamos com essa bola de neve, entendeu? E se você fizer um exercício, a gente faz exercícios. Se o juro não tivesse 15, tivesse 12, quanto tempo a mais a inflação ia levar para convergir para a meta de 3%? Você está falando de meses. Então, entendeu? Quando eu falo assim, entre a dose é tudo. Entendeu? Então, tudo bem, tem que estar restritivo? Tem, porque ainda está, né, resiliente algumas coisas. Então, ok. Mas será que nesse patamar? Então, eu penso que o benefício de uma inflação um pouquinho menor no futuro, né, diante do que nós estamos pagando para atingir esse patamar, está um pouco desconectado, entendeu? Essa é a minha opinião. Está um pouco desconectado. Dá para obter os mesmos resultados com um traçado um pouco mais... Sabe quando você está dirigindo um carro de Fórmula 1? Você tem que fazer o traçado direitinho, assim, para obter o melhor resultado no conjunto das coisas. Então, o que eu me bato muito é que o fiscal e o monetário tem que andar como um carro de Fórmula 1, sabe? Para obter o melhor resultado. Porque quando você também derruba o crescimento, você prejudica o fiscal. Quando você põe um juro acima do necessário, você prejudica a rolagem da dívida. A economia é um organismo. Você tem que sopesar cada decisão que você toma para encontrar o melhor traçado para chegar na frente dos teus concorrentes. Então, eu penso que uma correção do patamar da Selic ia fazer tudo convergir para um patamar mais adequado de crescimento, de fiscal, de inflação, de tudo, de tudo. O senhor aposta quando que ele começa a cortar? Não, eu não quero fazer isso, porque o que eu quero dizer é o seguinte, o Banco Central tem que ouvir todo mundo, e ouve. Ouve a SPE, ouve o mercado, ouve a Focus, ouve o ministro da Fazenda, ouve todo mundo. Eu estou aqui dizendo o que eu diria para a autoridade monetária se perguntado. Eu penso estar num patamar exageradamente restritivo. Hoje, 3 meses atrás, 4 meses atrás, 5 meses atrás, a resposta podia ser diferente. Hoje, já dá para começar a pensar em mudar a trajetória, minha opinião. Tá bom, ministro. Muito obrigada por falar com a gente aqui. Thank you very much.